Essa é a nossa terceira aula sobre substantivo. Hoje eu vou falar sobre o substantivo primitivo, sobre o substantivo derivado e também sobre o substantivo coletivo. Se você ainda não assistiu às nossas duas primeiras aulas, eu recomendo muito, mas muito que você assista primeiro a essas duas aulas e depois você segue aqui assistindo a esta aula. E por que isso? Porque lá eu comecei a base, eu mostrei a base do substantivo, a gente já fez a definição e a classificação do substantivo próprio, do substantivo. É muito, mas muito importante que você assista a essa aula, porque você vai entender a importância dos substantivos e aí depois, como eu disse, você vem e assiste a essa terceira aula, tudo bem? Aqui nós temos uma playlist sobre os substantivos, então todas as aulas dessa série de substantivos eu vou colocar nessa playlist para ficar mais fácil de você assistir, tudo bem? Bom, eu sou a Eliane Vieira e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal. Se você ainda não é inscrito, o que você tem que fazer agora? Primeiro mandamento desse canal, você tem que se inscrever aqui nesse botãozinho vermelho, ativar o sininho para você receber a notificação quando eu colocar outros vídeos sobre substantivo aqui no canal, porque você sabe que isso aqui é uma série e tem ainda muitas aulas sobre substantivo. Depois disso, o que você tem que fazer? Deixar o seu like, porque o seu like é muito especial, é por meio do seu like que eu sei que você gostou e curtiu esse conteúdo, tudo bem? Então é isso, deixou o seu like, já se inscreveu no canal, então agora nós vamos direto para a classificação do substantivo. Essa classe de palavras maravilhosa na língua portuguesa, ela é extremamente importante. Se você não sabe, se você acha aí que substantivo não é importante, você precisa assistir a aula número 2. Lá eu falei da importância do substantivo para a sua vida, exatamente isso. Para a sua comunicação, na hora que você for se expressar, quando você for escrever, tudo isso é importante e você vai, muito provavelmente, utilizar os substantivos para isso. Então, se você quer entender a importância do substantivo, aula número 2, link aqui no card e na descrição desse vídeo. Mas, professora Eliane Vieira, o que é um substantivo primitivo? Substantivo primitivo, o que acontece? Adianta você estudar só o substantivo primitivo? Não. O que é importante para você? Que você estude o substantivo primitivo junto com o substantivo derivado. Esses dois aqui, ó, são extremamente importantes e você vai entender com mais facilidade quando você colocar aqui os dois, um ao lado do outro. Fica bem mais fácil de você entender. Então, a gente vai fazer dessa maneira como eu fiz lá na aula passada. Então, o que é um substantivo primitivo? É aquele que não provém de nenhuma palavra da língua, ou seja, ele é como se fosse a matriz. Sabe aquela história de matriz e filial? Então, ele é a matriz, o substantivo primitivo é a matriz. Por quê? Nada vem antes dele. Ele não provém de nenhuma outra palavra da língua portuguesa. Porém, o substantivo derivado, ele é a filial. Por quê? Ele provém, ó, lá da matriz. Ele vem a partir de outras palavras da língua portuguesa. Eliane, pelo amor de Deus, não entendi, foi nada, nunca tinha ouvido essa definição na minha vida. Pois é, eu tento fazer dessa forma para que fique mais fácil de você entender. Por quê? Se você não entender a importância dos substantivos, você vai estudar? É óbvio que não. Você não vai querer saber dessa história de substantivo primitivo e derivado, você vai achar que você só precisa disso para você estudar para a sua prova, mas na verdade você precisa disso para a sua vida. Acredite em mim. E eu falei isso lá na aula número 2. Se você não assistiu, é importante que você assista. Então vamos lá. Substantivo primitivo, vamos pensar assim, ó, é a matriz. Vou colocar a M aqui de matriz e o substantivo derivado é a filial. Vamos entender a partir daí. Bom, eu tenho o substantivo pedra. Eu dei até esse exemplo aqui lá na nossa primeira aula. Substantivo pedra. Ele é um substantivo que não vem de nenhuma outra palavra da língua. Tem um zero aqui, ó, antes dele. Vamos pensar dessa forma. Ele é um substantivo que é a nossa
matriz. E o que eu quero dizer com isso? Que a partir dessa matriz, você pode fazer outras palavras. Você pode produzir e formar outras palavras na língua portuguesa. Nesse contexto, eu posso formar a palavra pedregulho. Percebeu que agora pedregulho, dentro da nossa explicação aí, é a nossa filial? Então, pedregulho saiu de onde essa palavra? Veio da matriz, ó. A partir dessa matriz pedra, veio a palavra pedregulho. Então, pedregulho, dentro do nosso contexto, agora voltando para a nossa classificação, pedregulho é uma palavra derivada. Então, vou colocar aqui, ó, derivada. Derivada por quê? Porque ela veio de pedra. E pedra é quem? Pedra é a nossa palavra primitiva. Então, é um substantivo primitivo. Vou colocar aqui primitivo, porque a gente está falando de substantivo. E aqui também derivado, tudo bem? Porque nós estamos falando de substantivo aqui especificamente. Mas poderia também ser palavra primitiva ou palavra derivada. Mas aí entra o quê? Entra aquilo que nós falamos na aula passada, que é o quê? Palavra é algo comum, não é específico, mas se eu quero ser mais específica na minha comunicação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar o substantivo próprio, ser mais específica, e aí eu estou utilizando substantivo. Eliane, não entendi nada que você está falando. Vai lá e assiste a aula número 2, porque eu falei da diferença entre o substantivo próprio e o substantivo comum, tudo bem? Então assiste lá a nossa segunda aula, que eu sei que você vai gostar. Então você conseguiu entender aqui, ó, pedra é uma palavra, digamos assim, matriz. Portanto, ela é um substantivo primitivo. Por que é primitivo? Porque ela não consegue derivar de ninguém. Ela é a palavra inicial. Não existe nada antes dela. Ela não provém de nenhuma palavra da língua portuguesa. Ela é a nossa matriz. E a partir dessa matriz, eu posso ter várias outras palavras a partir da palavra pedra. Neste exemplo, eu te dei a palavra pedregulho. É uma palavra que eu chamei aqui de palavra filial, entre aspas, somente para você entender essa diferença, mas eu poderia ter aqui outras palavras. Por exemplo, a palavra pedreiro. Palavra pedreiro, não sei se você sabe, mas é uma palavra que veio da nossa matriz pedra. Então, pedreiro é uma palavra o quê? Derivada, é um substantivo derivado. Quando eu falo assim, eu encontrei uma pedrinha na rua. Pedrinha também é uma palavra derivada. Ela veio da palavra pedra. Então, pedra, de novo, é a palavra matriz, ou seja, dentro do contexto da língua portuguesa, é aquela que não provém de nenhuma outra palavra da nossa língua. Agora, a palavra pedregulho é a nossa filial, porque ela é uma palavra derivada da nossa palavra matriz, que é a palavra pedra. Deu para entender? Eu acredito que agora tenha ficado muito mais claro para você. Agora sim que você entendeu a diferença entre primitivo e derivado, o que a gente vai fazer? Eu vou te dar mais exemplos. Por exemplo, a palavra árvore é uma palavra primitiva, uma palavra matriz, não veio de nenhuma outra palavra da língua portuguesa, mas a palavra arvoredo é uma palavra que veio de onde? Agora você já sabe, da nossa matriz árvore. Da mesma forma, a palavra carta é uma palavra primitiva, ela é a nossa palavra matriz, ela não veio de nenhuma outra palavra da língua portuguesa. Porém, a palavra cartinha, eu recebi uma cartinha. Claro que hoje quase ninguém recebe mais carta, mas se você falasse assim, eu recebi uma cartinha da minha amiga ou da minha mãe, o que acontece aqui? Você tem carta, que é uma palavra primitiva, é a palavra matriz, porém cartinha veio da palavra carta, então ela é uma palavra derivada. Dente é uma palavra primitiva, ela é a nossa palavra matriz, porém dentista, olha só, que aí você começa a fazer as conexões na língua portuguesa. A palavra dentista veio da palavra dente, então dentista é uma palavra derivada, é um substantivo derivado. Mas é derivado de quem? Da palavra dente, que é uma palavra
primitiva ou um substantivo primitivo. Da mesma maneira, flor é a nossa palavra matriz, é uma palavra primitiva. De flor pode nascer a floricultura, que é a nossa palavra filial. Então, floricultura é uma palavra derivada, um substantivo derivado. Derivado de quem? Da palavra flor, do substantivo flor. Da mesma maneira, folha. Folha é um substantivo primitivo. Não veio de nenhuma outra palavra da língua portuguesa. Porém, folhagem veio de quem? Da palavra flor. Então, se ela veio de flor, ela é uma palavra derivada. Então, é dessa maneira que você começa a entender esses dois elementos aqui, o substantivo primitivo e o substantivo derivado. Sempre pensa assim, o primitivo é a matriz, o derivado é a filial. Fica mais fácil de você entender, tudo bem? Agora nós vamos ao quinto tipo de substantivo, substantivo coletivo. Nós estamos falando aqui da classificação dos substantivos. Na aula passada eu já falei sobre 2 tipos e nesta aula eu estou te mostrando 3 tipos. E nas próximas aulas eu vou te mostrar outros tipos de substantivo. Vamos lá, substantivo coletivo. O que é essa história de substantivo coletivo? Refere-se a uma pluralidade de indivíduos de quê? Da mesma espécie. Exemplo de substantivo coletivo, assembleia. Eu utilizo o substantivo assembleia para me referir a um grupo de pessoas que se reúnem para discutir assuntos específicos. É por isso que tem aí assembleia no seu condomínio. Então é por isso que tem a assembleia legislativa. Aqui a gente está utilizando um substantivo coletivo para se referir, neste caso aqui, a um grupo de pessoas que se reúne para discutir, para conversar sobre assuntos específicos. É por isso que você vai utilizar o substantivo coletivo. Nesse caso, você não vai utilizar o substantivo próprio, o substantivo comum, nada disso. É o substantivo coletivo porque a gente está falando de pluralidade de indivíduos da mesma espécie. Da mesma forma, bando também é um substantivo coletivo. Bando de quê? Bando de aves, bando de ciganos, também é utilizado para ciganos, bando de malfeitores. Então você vai utilizar essa palavra, esse substantivo coletivo, para você se referir a uma pluralidade de indivíduos da mesma espécie. Da mesma forma que nós utilizamos a banca de concurso, a banca do concurso tal, a banca X. Banca também é um substantivo, vou colocar aqui, ó, banca também é um substantivo coletivo. A banca do Enem, coletivo de quê? De examinadores. Então, banca também é um substantivo coletivo. Da mesma forma que boiada, que é o coletivo de bois. Então, não se esqueça. Coletivo, substantivo coletivo, você vai utilizar quando você quiser se referir a vários indivíduos de uma mesma espécie. Aí você utiliza o substantivo coletivo. É bem simples e não dá para confundir com os outros tipos ou as outras classificações de substantivo. Então, nessa aula aqui, o que nós estudamos? A diferença entre o substantivo primitivo e substantivo derivado e mostrei também para você o que é um substantivo coletivo e dei, obviamente, alguns exemplos. Na próxima aula, nós vamos continuar a nossa classificação dos substantivos. Essa é a nossa terceira aula da série Substantivos. Se você não assistiu às aulas anteriores, você precisa assistir, porque eu estou fazendo aqui em uma sequência. Fica mais fácil de você entender as próximas aulas se você tiver a base necessária para você conseguir assimilar o conteúdo, tudo bem? Então eu vou deixar o link aqui no card, vou deixar também um link da nossa playlist de substantivo. Vai lá, assiste, que eu tenho certeza que você vai gostar dos vídeos. Antes de eu encerrar o vídeo, só tenho mais um recado para dar. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, porque eu vou postar outras aulas sobre substantivo. Vai ser um curso basicamente completo sobre substantivo, então inscreva-se no canal para você não perder nenhuma aula.
E já aproveita e deixa o seu like se você ainda não deu o seu like. Dê agora que esse é o momento perfeito para você dar o seu like, tudo bem? Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!